Vamos encerrar hoje o capítulo 13 lá de Lucas. Nós estávamos, semana passada, estávamos estudando sobre a porta, sobre aquele momento em que Jesus vinha, no versículo 22, só para a gente contextualizar e retomar, porque isso a aula de hoje é uma continuação do que foi falado na semana passada e que foi falado na outra semana e assim por diante. Então lá no versículo 22, depois que Jesus tinha proferido as duas parábolas, depois que ele tinha curado aquela mulher de enfermidade, diz o versículo 22, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para... Então Jesus estava ensinando e caminhando. E de repente alguém veio e questionou ele. E versículo 23, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém, a Bíblia não explica quem era essa pessoa, se era um homem, se era uma mulher, se era um discípulo, se era um... Obrigado. Ou quem essa pessoa era, mas pela resposta de Jesus, fica bem claro que não era nenhum dos seus. Então ele conversa, fala tudo isso, e no versículo 31, que é o nosso foco da nossa aula nessa noite, do 31 ao 35, diz assim, naquela mesma hora, ou seja, enquanto Jesus conversava com aquela pessoa que o questionou, e ele deu toda aquela explicação, alguém chegou nele. Diz assim, naquela hora, alguns, versículo 31, naquela hora, alguns vieram dizer-lhe, retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta aos seus próprios, do seu próprio ninho, debaixo de suas asas, e vós não? Eis que a vossa casa vos ficará? Em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus, depois de eles vinha caminhando, ele está indo a Jerusalém, mas ele não tinha chegado lá. Ele está no trajeto. Ele está caminhando em direção a Jerusalém. E então ele vai ensinando, vai pregando, vai fazendo tudo que ele sempre gostou de fazer. E os judeus, e aqui interessante, os fariseus vieram dizer-lhe. O que os fariseus vieram dizer? Versículo 31. Retira-te e vai-te daqui. Porque Herodes... Quem era Herodes? Para que a gente entenda isso aí, e situalize onde Jesus estava, a gente precisa saber quem era Herodes. Quem era Herodes? Alô, boa noite. Fiquei sozinho. Quem era Herodes? Governador do quê? Herodes governava o quê? Quem era esse tal de Herodes? Começa por aí. A primeira questão que se levanta aqui é a quantidade de Herodes que a Bíblia cita no Novo Testamento. Tem vários. São vários Herodes e às vezes a gente confunde tudo isso, que parece que esse cara viveu 500 anos. Porque a gente fala no Herodes quando Jesus nasceu, fala no Herodes quando Jesus está no seu ministério, fala no Herodes
quando Paulo está pregando, fala no Herodes, eles são tantos Herodes, parece que é um Herodes eterno, né? Que viveu 500 anos. Na realidade, não. Na realidade, é uma dinastia de Herodes. Começou com Herodes o Grande, depois os seus filhos, depois os filhos dos seus filhos, os seus netos. Porque Herodes era quase que um título, apesar de ser o nome dele mesmo, mas era hereditário. Então esse Herodes aqui já é o segundo Herodes, já é o filho do Herodes o Grande. Se você ver lá no começo da história do Evangelho, quando Jesus nasce, tem um Herodes lá. E aqui tem outro, esse que já é o filho. Mas esse é talvez o Herodes mais conhecido, mais famoso, porque ele é o que mais interage com Jesus. Porque exatamente ele era o governador do quê? Então vamos lá para Lucas capítulo 1. Desculpe, o Lucas capítulo 3, versículo 1. É bom a gente conhecer um pouquinho para se localizar. Pena que eu não consegui, eu queria colocar isso aqui no telão, que é a árvore genealógica dos Herodes, para você ver a quantidade de Herodes que tem aqui. Depois, quem sabe a gente coloca aí. Lucas capítulo 3, versículo 1. Diz assim, o título é pregação. Então diz assim, no 15º ano do reinado de César Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomídes, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então o que acontece? Voltando um pouquinho para a gente se localizar, o Herodes o Grande era o tetrarca, não era o tetrarca, era o que governava a Galileia. Só que quando ele morreu, toda aquela região foi dividida nos seus filhos. Tetrarca significa um dos quatro, tetrarca, olha. Agora deixa eu me localizar aqui, para entender o que ele tem aqui, para ver se... Tem algum problema nesse troço aí. Tá. Mas vamos... Ali, ó. Tá aqui esse aqui, ó. Ele tem, ó, os filhos todos. Nós estamos falando de Herodes Antipas. Tá? Que é esse cara aqui que é o que vai interagir nessa história aqui. Então, daqueles quatro, por isso que é tetrarca. Quatro. Então, quando o Herodes o Grande morreu, eles dividiram onde ele governava em 4 subgovernadores, digamos assim. São os tetrarcas. Então, Herodes Antipas era o tetrarca do quê? Da Galileia. Da Galileia. Então, nós estamos estudando a história de Jesus, por onde Jesus pregou, nós sabemos que Jesus andava muito naquela região, na Galileia, depois ele passava por Samaria, até chegar a Judéia, onde está Jerusalém. Então, localizado isso, a gente consegue entender agora onde é que Jesus estava nessa história que nós estamos estudando aqui nessa noite. Naquela hora, alguns fariseus vieram dizer, retira-te, vai daqui, porque Herodes... Então, onde Jesus estava? Na Galileia, que era a área que era dominada, que é aquele tetrarca, Herodes Antipa, comandava. Mas mais interessante dessa história aqui, será que Herodes, neste momento, queria realmente matar Jesus? E mais um detalhezinho. Sendo Herodes um cara que não era um judeu, ele era alguém imposto pelo governo romano, como autoridade sobre os judeus. Primeiro, os judeus não gostavam dele.
Ele não era uma pessoa benquista, porque ele não era um judeu realmente. Ele não era um judeu de nascença. Ele era um judeu porque foi colocado através do seu pai para governar uma região onde os judeus estavam. Mas o texto fala que naquela hora alguns fariseus vieram dizer: retira-te, vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Então, a primeira coisa que a gente percebe nesse assunto, pessoas que não se gostam se unem contra Jesus. E me parece, e é o que dá a entender na história aqui, que é uma forçação de barra. Olha, vamos parar para refletir um pouquinho. Por que os judeus estão dizendo: Jesus, retira-te daqui? Se ele vai sair daí, para onde ele vai? Nós sabemos que a maior parte do ministério de Jesus se dá na Galileia. Se a gente olhar, quase toda a história de Jesus está lá no mar de Tiberíades, naquela região toda lá, onde ele faz milagre, faz muitas coisas. A maior parte da história dos 3 anos que Jesus andou nessa terra, que o ministério terreno de Jesus ocorre por isso que ele é chamado Galileu. Ele é chamado Galileu porque ele praticamente viveu na Galileia. A cidade que ele tomou, ele não nasceu na Galileia, ele nasceu em... Onde? Em Belém. Mas ele foi morar em Nazaré. Mas ele, depois, enquanto ele... A vida de criança toda se dá em Nazaré. Mas a vida ministerial de Jesus se dá basicamente como uma base a cidade de Cafarnaum, que é uma das cidades da Galileia. E é por ali ele andou. Se você ver a grande pesca, todos aqueles milagres que ele fez, tudo era em volta do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia. Todos aqueles vários nomes que tem aquele mesmo lago de Genezaré, tem 30 nomes, vários nomes para o mesmo lugar. Todos eles na Galileia. Na verdade é um só, na Galileia. Então ele está na Galileia, mas ele está indo em direção a... Versículo 22 que nós vemos, ele está... Passava Jesus de cidade em cidade, por cidades e aldeias, ensinando e caminhando. Então ele está indo para Jerusalém, mas ele está lá na Galileia. Pena que nós não temos um mapa. Tem um mapa aí, ó? Meu assistente, às vezes eu botei numa roubada. Pior que ele sempre consegue. Vai ter ou não vai ter? Vai indo, vai vir. Só para a gente... Aquelas pessoas que não estão acostumadas à geografia da era de Jesus, para a gente entender um pouquinho as coisas aqui. Mas enquanto ele procura, vai lá para Marcos capítulo... Chegou. Oh, glória a Deus. Mas... Não, esse mapa aqui não serve. Esse é um mapa anterior, isso é no tempo da ocupação dos judeus. Eu preciso já isso é lá quando eles desceram do Egito. Esse aqui é a mesma localização, só que com regiões da época de Jesus. Né? A gente vai achar aqui, ó. Aqui está Jerusalém, aqui está essa parte onde está Judá, Benjamim, Dan. Tchau para vocês. Primeiro que eu não... Eu quero me sacanear hoje, quero me derrubar hoje. Está vindo o mapa. Mas então, quando você vai procurando o mapa, você vai lá para Marcos capítulo 3, versículo 6. Enquanto procuro o mapa, eu quero mostrar para vocês aqui. Marcos capítulo 3, versículo 6 diz assim: retirando-se os fariseus, todos acharam? Agora sim, agora nós estamos falando a mesma linguagem. Agora vamos olhar a Bíblia agora. Marcos capítulo 3, versículo 6 diz assim: retirando-se os fariseus,
Então os fariseus com os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram os seguidores, os partidários do rei Herodes. Se criou até um partido, digamos assim, um partido político naquela época, que eram os herodianos, que seguiam a Herodes. E aqui diz que os fariseus e os herodianos se juntaram com um objetivo. O quê? Tirar a vida de Jesus. Então, eles não se gostavam. Mas na hora de tentar combater Jesus, se uniu. Até os mais inimigos se juntaram. Volta lá para o texto que nós vamos. Daí fica... Cadê o mapa? Voltou o mapa. Então nós estamos falando, lá em cima está Galiléia, onde eu estou mostrando, estava falando, lá está o mar, ali, o mar da Galiléia, que é onde a maior parte do ministério de Jesus. Aqui está Samaria e aqui está a Judéia. Jerusalém está ali, aqui embaixo. Então Jesus está lá em cima e está vindo. Mas ele está lá em cima na Galiléia ainda. Né? Naquela zona lá, roxinha ali. Ó. E ele vai descendo. Está vindo de Jerusalém para Jesus. Mas ele está lá em cima e aquele pessoal que está lá, esse fato se dá quando eles estão lá em cima ainda. Volta para cá. Naquela hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai. Porque Herodes quer matar-te. Será que Herodes queria matar Jesus mesmo? Ou não? Jesus, está falhando aqui o meu negócio. Ai, Senhor. Na verdade, Herodes queria uma coisa. Herodes queria que Jesus saísse do seu território. Porque ele estava incomodando muito Herodes naquele então, que ele saísse dali e fosse embora. E os fariseus, por que os fariseus se juntaram a ele nesse mesmo sentido? Lembram que Jesus, enquanto ele está fazendo um monte de milagre naquela região, como é que era a receptividade do povo em relação a Jesus? Vamos ter que voltar um pouquinho aqui. Quando Jesus andava, será que andava 2 ou 3 pessoas em volta dele? Havia sempre uma multidão. Se nós olharmos os capítulos anteriores, vamos ver que havia uma multidão. Então os fariseus queriam tirar Jesus daquela região onde que ele tinha aparentemente uma penetração naquele povo, para levar para um lugar onde eles poderiam, daí sim, fazer o que eles queriam. Os fariseus sim queriam o quê? Queriam o quê? Matar Jesus. Então era melhor que ele saísse da Galiléia e fosse para Jerusalém, onde era o território deles, onde eles dominavam, onde tinha todo o sinédrio, toda aquela coisa, estrutura religiosa da época. Então esse texto se dá exatamente nisso, as pessoas conspirando para tirar Jesus do lugar aonde ele estava, para levá-lo a um lugar onde fosse mais fácil dele ser morto. Mas agora a pergunta que fica: mas antes disso, versículo 32. Versículo 32. Ele, ou seja, Jesus, porém lhe respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã olha que coisa interessante. O que Jesus quis dizer para Herodes quando ele usa essas palavras? Primeiro, uma coisa interessante. Talvez essa seja a única pessoa, eu não me lembro de nenhuma outra na Bíblia, em que Jesus tem usado uma expressão tão pejorativa. É difícil você ver Jesus usando uma expressão tão pejorativa em relação a uma pessoa.
Normalmente ele tratava muito bem até os seus inimigos. Mas a Herodes ele chama de raposa. Ou seja, um animal vil que não merece a menor confiança. Você não pode confiar. É um animal que pode em qualquer momento te morder. Então, é uma das poucas pessoas em que Jesus usa uma expressão tão pejorativa. Vai e diz para aquela raposa, aquele imprestável, aquele cara que é um falso, aquele cara que é um mentiroso. Então, começa com essa história que Jesus olha para aquele cara e diz assim, olha para aqueles fariseus e diz, olha, ide para dizer a esta raposa, hoje e amanhã, e ao terceiro dia, e no versículo 33 diz assim, importa contudo, Jesus disse assim, primeiro que ele é uma raposa, que vai lá e diz para ele. Agora, uma coisa interessante, eu estou indo para Jerusalém, eu vou chegar lá não porque ele está mandando eu ir, porque é parte do meu projeto ir para Jerusalém. Ele não vai para Jerusalém porque Herodes mandou, ameaçou ele. Ele vai para Jerusalém porque ele estava a caminho de Jerusalém. Então, uma coisa importante que a gente retira daqui, uma lição que a gente retira desse texto, irmãos, não importa qual sejam as circunstâncias da vida de qualquer pessoa, que a gente queira fazer com que Jesus leve a uma situação ou a outra. Irmãos, o plano de Jesus é imutável. Nada neste mundo vai mudar a direção que Jesus traçou. O caminho de Jesus foi Ele quem traçou. Não foi por causa das ameaças de Herodes, não foi por causa das palavras dos fariseus. Ele vai para Jerusalém porque ele tinha tomado essa decisão, fazia parte do plano. Ele sabia que quando chegasse em Jerusalém, ele ia cumprir o que ele veio fazer nessa terra. Ele já tinha cumprido o ministério de ensino, cumprido o ministério de que ele precisava instruir os seus discípulos. Agora ele teria que dirigir-se para Jerusalém, onde ele iria encontrar a cruz. Que foi para isso que ele veio a este mundo. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto, não importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, tentem manipular, Jesus tem tudo tratado, ou muito bem planejado. Então não importa o que aconteça, Jesus já planejou todas as coisas. Nada vai mudar os planos de Deus. A gente se ilude, e às vezes a gente tenta manipular Deus com nossas orações, com nossas coisas, olha como eu fazendo isso, fazendo aquilo. Meus amigos, isso não impressiona Jesus. Jesus já traçou os planos. Os planos do Senhor já estão traçados. O caminho que Jesus traçou já está muito bem delineado. Agora compete a nós, nós nos adequarmos a este planejamento de Deus. Porque se você não se adequar ao planejamento de Deus, Jesus vai continuar no plano dele, e se você não se adequar ao planejamento dele, o que vai acontecer? Jesus vai chamar você de? Você tem coragem? Os caras não têm coragem de dizer, vai dizer para essa raposa, no caso aqui é Herodes, mas bota o teu nome no lugar de Herodes, se é que tu tem coragem, que hoje, ou que Jesus diz, olha, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso, curo enfermos, e no terceiro dia termina, já apontando para um fato que vai acontecer lá em Jerusalém.
De uma forma sutil, ele está colocando alguns detalhes do que ele já tinha sido, porque isso tudo já estava planejado. Irmãos, não se iluda, tudo Deus e Jesus já traçaram, está tudo planejado. Agora você vai dizer assim, então não precisa fazer mais nada, está tudo planejado. Não, tudo Deus está planejado. Agora, a nossa vida pessoal depende do nós nos enquadrarmos no plano de Deus ou não. Então, a tua vida pessoal depende da tua escolha se enquadrar no plano de Deus ou Deus já traçou os planos. Deus já tem o dia que ele vai voltar. Deus sabe o dia que ele vai voltar. Ele já está definido o dia que ele vai voltar. Agora, nesse dia, eu vou estar bem com Deus ou vou estar mal? Depende de... Se Jesus voltar hoje, você está enquadrado no plano dele? Você que está me ouvindo aí, está gravando? Tá. Então você que está ouvindo, não direto, porque vai ser a gravação, só vai vir depois, né? Você está enquadrado no plano de Deus? Você se adequou ao plano de Deus? Hoje agora nós estamos cantando ninguém explica Deus. Nem o crente, nem o ateu. Agora isso, às vezes a primeira vez que eu ouvi essa música eu fiquei pensando, mas estranho isso. Ninguém explica Deus. E eu fico pensando, mas como? A gente conhece Deus. Claro que a autora, no sentido mais profundo da palavra, realmente não tem como explicar Deus. Não tem como nós entendermos na totalidade de Deus. Os mínimos detalhes de Deus. Por mais que o ministério do louvor usou uma expressão aqui, ele diz assim, por mais que a gente estude, nós estamos aqui nessa noite para estudar, a gente nunca vai conhecer totalmente Deus. Mas agora, isso não quer dizer que eu não tenho o mínimo conhecimento de Deus, para que eu me adeque ao plano dele. O mínimo de conhecimento é necessário para que eu faça a escolha certa. Ou eu vou decidir fazer aquilo que Deus manda, ou vou decidir fazer aquilo que o meu Deus, aqui o Deus eu, decide. Ou eu faço a minha vontade, ou faço a vontade de Deus. Mas Jesus vai dizer, hoje eu faço, amanhã eu vou, mas no terceiro dia eu vou completar. Irmãos, usando essa expressão, o terceiro dia está chegando. O terceiro dia de Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. E logo, logo ele vai voltar. Mas não voltará como um sofredor. Então a agenda do Senhor é imutável. Aqui o autor escreve algo e diz assim, sua morte não seria o triunfo dos maus, mas a sua morte não seria o triunfo dos maus, mas a sua entrega voluntária para a redenção dos pecadores. Quando Jesus morreu, os fariseus, os herodianos, os saduceus não triunfaram. Ao contrário, eles foram derrotados. Os inimigos que se levantaram e que agora está personificado em Herodes e nos fariseus nessa passagem aqui, algum tempo depois Jesus vai morrer, eles não triunfaram. Porque eles conspiraram, vão levar Jesus para Jerusalém, porque lá é mais fácil de nós acabarmos com ele. Então eles chegaram a Jesus maquinando isso, convencer Jesus a sair da Galileia e ir de uma vez para Jerusalém, para que lá em Jerusalém eles pudessem fazer o que eles queriam, que era matar Jesus. E acontece isso. Só que aí que é a questão que a gente precisa entender. Não foi porque eles armaram. Eles até acham que foi. Mas foi porque Jesus já tinha definido. Por isso que ele usa essa expressão. Hoje, amanhã e no terceiro dia. Que é exatamente o que vai acontecer na cruz. No terceiro dia, no primeiro ele foi crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, triunfou sobre todos
as pessoas, sobre todo o pecado, sobre tudo. Ou seja, o plano de Deus e o plano porque isso aí já foi planejado lá na eternidade. Quando houve o pecado, antes do pecado, Pai, Filho e Espírito Santo já tinham traçado uma estratégia. Se o homem pecar, nós já temos o plano B. Já temos a alternativa para resolver esse problema. Então isso Jesus não foi pego de surpresa, Deus não foi pego de surpresa, os céus não foram surpreendidos com o pecado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tinha tudo planejado. E continua tudo no planejamento deles. Meus caros, tudo está planejado. Cada detalhe. A questão é, ou eu me torno um fariseu, que fico enganado, achando que a minha decisão é melhor, ou eu me torno um discípulo de Jesus, e me adequo ao plano traçado por Ele. A decisão é nossa. Ou você é um fariseu, ou você é um discípulo. O que você é? O que você é? Fariseu ou discípulo? E você? Ana, você é um discípulo ou fariseu? Ô visitante? Brincadeirinha. Então o que, ô visitante? Opa. Então o texto continua, né? Versículo 32 e o 33. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a esta raposa, que hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos, e no terceiro dia vou terminar o que eu vim fazer nessa terra. Ao terceiro dia eu termino. Ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, mas ele está apontando que ao terceiro dia ele vai consumar. O que acontece no terceiro dia? O que aconteceu ao terceiro dia? O que aconteceu ao terceiro dia? Jesus? E é neste momento que realmente ele triunfa sobre o pecado. Porque se Jesus tivesse morrido na cruz e tivesse ficado no túmulo, será que teria uma vitória retumbante sobre todo o mal? A morte teria vencido. E a morte está ligada ao pecado, que está ligado ao mal. Se ele tivesse morrido e permanecido morto, que vitória teria? Mas quando Jesus ressuscitou, ele triunfou, porque ali se restabeleceu a vida. Então tudo que ele falou, todas as promessas dele tornaram-se possíveis, porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor está vivo. Então eu não creio num Deus que foi pregado na cruz e morreu naquela cruz pelo meu pecado e que aquela cruz o venceu. Então Jesus está dizendo para aqueles caras, olha, hoje eu faço, amanhã eu continuo, mas ao terceiro dia eu terminarei. Ou seja, terminarei o que eu vim fazer nessa terra. Meu plano nessa terra eu vou terminar ao terceiro dia, com a ressurreição dele. Claro que mesmo que alguém vai me dizer, mas pera um pouquinho, o terceiro dia ele continua ainda nessa terra. Claro que ele ressuscitou e ficou mais ou menos quantos dias ainda na terra? 40 dias ele andou nessa terra. E depois sim ainda foi assunto aos céus. Daí vem Pentecostes, todas aquelas coisas que está registrado lá pelo mesmo autor, por esse mesmo Lucas lá em Atos. Mas o triunfo se dá no dia que ele ressuscita. Porque quando ele ressuscita, ele abre um caminho. Algo que nunca se registrado, alguém ressuscitar. Você vai dizer, mas Lázaro ressuscitou. Mentira.
Lázaro não ressuscitou. Lázaro, na verdade, tecnicamente falando, ele teve a vida restaurada. Por que eu quero dizer com isso? Quando nós ressurgimos, como Jesus ressurgiu, a partir daí nós nunca mais morremos. Lázaro morreu? Morreu, senão ele estaria passeando por aí. Ele morreu, foi enterrado e... Então ele teve uma restauração da vida. O primeiro que ressurgiu mesmo, que a ressurreição plena foi? Agora, isso me dá a esperança de que um dia eu também vou ressuscitar. Isso me dá certeza que um dia, não sei quando, porque não sei, talvez Jesus volte antes de eu morrer, daí eu vou ser arrebatado, eu não vou morrer. Agora, se eu morrer, um dia Jesus vai vir a essa terra e eu vou como Ele. Então esse é o triunfo. É isso que Jesus está dizendo para esse cara aqui, ó. Eu estou falando alguns mistérios para vocês, mas vocês são tão tapados que vocês não estão vendo. Vocês são tão lentos que vocês não percebem. Em versículo 34, daí Jesus faz um lamento. É interessante essa história, esse lamento de Jesus. Esse lamento está repetido lá em Mateus, também no capítulo 23. Bota aí o versículo 34. Interessante, Jerusalém é uma cidade muito contraditória. Qual será a capital do mundo quando Jesus voltar? Alô, boa noite. Qual será a capital do mundo quando Jesus voltar? Qual será a cidade mais importante do mundo quando Jesus voltar? Vou fazer a pergunta diferente. Lógico que vai ser Jerusalém. Por que isso vai ser a cidade mais importante do mundo? Porque onde vai estar? Jesus ressurreto. Jesus vai reinar em Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, Jerusalém é uma cidade que será a sede do mundo. Agora, neste momento, Jerusalém é a cidade onde Jesus vai morrer. Ele tem que se dirigir a Jerusalém, que é a capital dos judeus, onde tem o templo, onde ele sabe que quando ele chegar lá, o fim dele está determinado. Quando ele chegar em Jerusalém, ele sabe que lá ele vai morrer. Porque é para isso que ele veio a este mundo. Porque se Jesus não morresse, meus caros, nem eu, nem você que está me ouvindo, aí teríamos a menor chance. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos condenados à morte. Esse aqui é interessante, porque a morte física todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Mas a morte eterna não. Opa, eu não quero isso. Mas Jerusalém é o símbolo disso. É o lugar onde ele vai morrer. Mas também é o lugar onde ele vai reinar. O milênio terá uma capital. Jerusalém. Jerusalém, e é interessante que ele diz aqui, olha que daí Jesus abre o coração. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja. Quantas vezes quis eu reunir os teus, como galinha junta os seus próprios ninhos debaixo, e vós? Então ele está falando de Jerusalém,
porque está falando para os fariseus, para eles era o lugar mais sagrado do mundo. E eles, Jerusalém, quantas vezes quis eu poder chegar lá e que todos pudessem ser reunidos como uma galinha junto aos seus. Você já viu uma galinha cuidando dos pintinhos? Já viu? É muito interessante. Ela consegue botar tudo eles embaixo das asas dela. Mas da galinha tem os pintinhos, daqui a pouco ela consegue recolher tudo, fica tudo ali. Não sei como é que eles sobrevivem ali embaixo. Mas ficam todos ali embaixo protegidos. E essa figura de linguagem Jesus usa, que ele gostaria de pegar todos, Jerusalém, ou seja, todos os habitantes, e colocar debaixo dos seus braços. Tanto é que João capítulo 13, versículo 16 diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, Jesus veio a este mundo morrer por todos. A morte de Jesus, ela é tão poderosa, tão penetrante, que ela é capaz de salvar todo o mundo. Do mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando de todas as gerações. Mas nem todos serão salvos. Porque rejeitaram o quê? Plano de Deus. Todos quantos rejeitam o plano de Deus, infelizmente, não terão salvação. E o plano de Deus é bem simples. Entrega a tua vida para Jesus. Arrepende-te dos teus pecados e o Senhor te perdoa. O sangue de Jesus te purifica de todo. É a coisa mais simples. Não é? Não precisa de grandes mistérios, não precisa ter grandes estudos, não precisa entender tudo de Deus. Eu só preciso crer que Deus existe e que Ele é real. E que o Filho dele veio a essa terra. E que o Filho dele foi a Jerusalém e lá morreu pelos nossos pecados. E eu preciso aceitar isso como a minha única porta, a única alternativa. Como ele diz, como eu estava explicando lá nos versículos anteriores sobre a porta. A porta é estreita. Versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta é estreita, mas ela é real. Ela existe. E ela tem um nome. Qual é o nome dessa porta? A porta é Jesus. Ela é estreita. Ou seja, eu preciso me adequar. Às vezes a gente vai andando assim, agora vinha no trânsito ali, vinha andando, daqui a pouco tinha um carro parado na pista, e todos os outros carros tiveram que se ajeitar na outra pista para passar, porque numa outra, eram duas pistas, uma estava de um carro trancado, um caminhão estragado. Então todos os carros das duas pistas que vinham tiveram que se... É engraçado quando eles começam a se ajeitar, passar um vai outro, vai todo mundo se ajeitando e passando no único caminho que resta. Com Jesus é assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Agora, se eu não me ajeitar, é como se tivesse esse caminho, eu preciso andar aqui. Não adianta eu querer ir por lá, eu tenho que ir por aqui, porque se eu não for por aqui, eu não vou a lugar nenhum. Então, o que Jesus está dizendo, exatamente ele está falando, antes ele falou, e agora ele está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus próprios ninhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. E você? O que você quer?
A escolha é sua. Ou você se adequa ao plano de Deus, ou vai sobrar o que o versículo diz depois. E daí Jesus tem uma palavra final para aquele povo. Depois que ele mostrou tudo isso, ele diz assim, versículo 35. Eis que a vossa casa... Oh, Jesus, a sua casa vai ficar... deserta. Vazia. Ou seja, não haverá mais vida na sua casa. Porque a vida é Jesus. Ou você se adequa ao plano de Deus, ou a sua casa ficará deserta, vazia. E ele vai mais adiante, e ele explica o que ele está dizendo. Em verdade vos digo, que não mais, ou seja, eu vou chegar em Jerusalém ao terceiro dia, vou morrer, vou ressuscitar, e vocês não vão mais me ver. Não porque vocês estão tentando me enrolar para que eu vá para lá, eu vou porque eu quero. Esse é meu plano, é o plano de Deus. Mas daqui a pouco vocês não vão mais me ver. Porque esse é o sonho de todos os fariseus daquela época, dos saduceus, dos herodianos, que Jesus sumisse, para não incomodar mais eles. E Jesus está dizendo, olha, eu vou sumir. Eu vou para Jerusalém, vou morrer ao terceiro dia, vou ressuscitar e depois eu vou desaparecer. Eis que a vossa casa ficará vazia. Em verdade vos digo que não mais. Eles devem ter vibrado. Opa, vamos se livrar de Jesus. Só que o texto não termina aí. Se fosse até aí, seria a vitória do pecado, a vitória do mal. Só que o mal nunca vai triunfar sobre o bem. Não me vereis mais até que venhais a dizer. Ele diz, olha, um dia vocês vão ver, e daí vão ser obrigados a dizer, bendito... Aqueles que eles queriam matar, aqueles que estavam tramando para matar, e tramaram mesmo, e fizeram toda a conspiração, naquele julgamento fajuto que fizeram, inclusive envolveram o próprio Herodes. Herodes vai aparecer de novo lá. Herodes está aqui, vai aparecer de novo Herodes lá quando Jesus é condenado. Daí os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos aqueles grupos, os essênios, todos aqueles grupos religiosos daquela época se juntam tudo para matar Jesus, matam Jesus e acham que venceram. E Jesus diz, olha, eis que a casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então um dia vocês vão ver quem realmente eu sou. Meus amigos, vocês que estão me ouvindo, e isso serve para mim também, hoje nós temos a escolha que nós temos que fazer. Ou nós aceitamos a mensagem de Jesus e o plano dele, ou um dia nós vamos ver ele, mas daí não mais como Salvador, e sim como juiz. O mesmo Jesus, aquele mesmo cidadão que andou, que estava descendo da Galileia, vindo por Samaria e chegando em Jerusalém, aquele mesmo cidadão, aquele cara, que os inimigos estavam de todas as formas tentando matar, não sabiam eles que isso era plano de Deus, e que ele
um dia, e eles um dia veriam Jesus como ele realmente é. Meus caros, a lição que nós tiramos disso aqui é uma só. Compete a nós nos adequarmos ao plano traçado por Deus. Como é que eu sei qual é o plano que Deus traçou? Fazendo o que você está fazendo nessa noite. Vindo aprender. Claro que, como o nosso profeta ministrante falou no começo, nós nunca vamos conhecer totalmente Deus. Porque é impossível, pessoas humanas, pecadores, limitados, conhecer um Deus que é todo-poderoso e infinito. Mas o que eu preciso conhecer de Deus, Ele revelou em Jesus. Tudo que eu preciso conhecer de Deus foi revelado em Jesus. Então basta eu crer, entregar a minha vida e seguir o caminho. João capítulo 14, versículo 6, para encerrar. Desde o versículo 1. Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 1, terminando no 6. Diz a palavra do Senhor. O título é Jesus conforta os seus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também? Na casa de meu pai há muitas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou estejais, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Você sabe o caminho para onde você vai? Você sabe o caminho? Tomé pergunta. Talvez você seja um dos Tomés. Onde está esse caminho? Tomé pergunta. Senhor, não sabemos? Como saber o caminho? E Jesus responde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém E se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu? Desde agora conheceis e o tens visto. Então, quando a gente conhece Jesus, quando você conhece o caminho, você conhece o Pai. Aquele que ninguém conhece, aquele que ninguém explica. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo quem é o Pai. E eu sei aonde está o caminho. A decisão é única. Entro neste caminho ou fico fora. De qualquer forma, um dia você vai encontrar esse Senhor resplandecente. Ou no dia que você partir e Ele te receber na glória, ou no dia que Ele vier julgar essa terra e daí Ele vai te encontrar como juiz. De uma forma ou de outra você vai encontrar Jesus. Escolha o momento que você quer encontrar com Ele. Se você quer encontrar agora, vem para o caminho. Vem para o caminho. Sai das beiradas. Sai do lado de assistir. Vem por um caminho. E você verá o Rei da Glória.